divisão, desunião. Olá, pessoal. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, versículo 17, diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Então, por que Jesus estava falando isso? Porque a recém ele tinha expulsado ali um espírito maligno da vida de uma pessoa e disseram que ele fez isso com o poder do mal. E o que Jesus está dizendo? Como é que eu posso expulsar o mal com o poder do mal? Isso não faz sentido, porque o reino dividido ele não prospera, ele não subsiste. Então Jesus ele diz essa frase como se fosse uma parábola que traz um ensinamento profundo aqui. Então a gente vê que não pode haver divisão, desunião em um reino, porque isso faz com que o reino não avance, porque toda divisão ela traz fraqueza, toda divisão ela faz com que as pessoas percam o foco da principal missão, do norte que foi dado a Deus para aquele reino, do propósito principal daquele reino. Então, numa divisão, uma pessoa aponta para um lado, outra pessoa aponta para o outro lado contrário. Isso é divisão. E isso tanto em relação a reino, que a gente pode aplicar isso em relação à igreja, e não apenas em uma igreja local, mas várias igrejas em um bairro, se elas disputam se vai uma contra a outra, muitas vezes isso acaba, meus irmãos, não trazendo o avivamento, salvação de almas em massa naquele bairro que Deus gostaria de operar, porque há essa divisão, há essa rixa, há essa rivalidade, e isso não é bom, porque isso não faz parte do reino de Deus. Essa, essa, essa rivalidade que a palavra de Deus fala, e tem até, está escrito isso também, dentre as obras da carne, a gente vê que isso enfraquece, a gente vê que isso não é de Deus, isso é da carne, isso são os homens e não é Deus que está agindo, operando nesse sentido. E também, tanto falando de reino, falando de igreja, como também falando de família, porque Jesus disse ali, ó, que toda casa dividida contra si mesma, uma casa dividida contra si mesma cairá. Então não pode o pai puxar para um lado, a mãe puxar para o outro, os filhos veem essa desunião, veem essa bagunça, e a família acaba não avançando, acaba não prosperando, quando um quer fazer o papel do outro, quando a mulher quer fazer o papel do homem, quer ser o líder da casa, o cabeça do lar, ou quando o homem é omisso e fica como um refém, como alguém dependente, ao invés de assumir as rédeas e assumir a responsabilidade. Obviamente, não estamos falando aqui de ignorância, não estamos falando aqui de excesso de poder, não estamos falando disso, mas estamos falando de cada um cumprir o seu papel. O papel do homem e da mulher dentro do lar são papéis complementares. Cada um tem a sua tarefa, e se cada um cumprir bem o seu papel, a gente vê que sim, a família cresce, a família avança, a família cumpre a vontade de Deus. Até mesmo porque submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Então, quando uma mulher casa com um homem, ela não apenas casa com a estética do homem, mas ela precisa saber qual é a missão daquele homem, para que assim ela possa estar debaixo daquela missão e ir e cumprir o propósito e a missão que Deus entregou para aquele homem. E quando há visão, missão no homem, quando há missão no homem e quando há submissão na mulher, não há divisão. As maiores causas de divisões dentro de uma família, dentro de uma casa, é quando um homem não sabe qual é a missão e quando uma mulher também acaba, ou quando uma mulher acaba não sendo submissa, não está debaixo e não olha para o mesmo lugar e não quer ir e cumprir a mesma missão daquele homem. As duas coisas, a rebeldia por parte feminina ou a omissão e cegueira por parte do homem. E essas duas coisas, essa divisão acaba enfraquecendo muito a casa, assim como também, como falei, acaba enfraquecendo a igreja, a divisão. E é por isso que Paulo fala nas cartas, falando sobre unidade,
falando sobre todo mundo estar com o mesmo propósito, tendo o mesmo coração, olhando numa mesma direção. Isso faz toda a diferença. A gente vê, colocando de forma lúdica, agora aplicando na vida real, a gente vê que, por exemplo, em um time de futebol, quando há muitos jogadores famosos e há aquela guerra de ego, dificilmente eles acabam vencendo. Onde está a vitória? A vitória está quando um serve o outro, quando um corre pelo outro, quando um torce pela vitória do outro, quando um quer servir ao outro pelo bem maior, todos eles diminuem o seu ego pelo bem de todos. E é isso que faz funcionar, é quando há essa união, quando todo mundo olha para o mesmo objetivo. Mas quando cada um fica na sua egoísta, olhando apenas para o seu ego e para a sua vaidade, o time pode ser muito bom no papel, mas quando coloca na prática a gente vê que eles perdem. E assim é no reino e assim também é dentro de uma família. Não importa dons e talentos maravilhosos que a gente possa ter, se em nossos corações há sempre uma semente de discórdia, se há sempre inimizade, isso é obra da carne, isso não deve estar em nossas vidas, ok? E da mesma forma, a omissão por parte masculina também não é de Deus, é pecado, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, isso é pecado, ok? Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, abençoa, Senhor, que haja unidade, Senhor, uma unidade mais vibrante, Senhor, nas igrejas do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Acaba com todo o ego, acabar com todo o ego de homens, Pai, orgulho, soberba, acaba com tudo isso, Pai, pois o dono da igreja é Cristo. Que todos possamos olhar e ter o mesmo objetivo, que é glorificar o nome do Senhor. Pai, que essa mensagem seja uma cura nos lares, Pai, que o Senhor possa curar o coração, Senhor, da minha irmã. Em nome de Jesus, afasta do coração dela toda a rebeldia. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma cura na vida do meu irmão, Pai. Tira toda omissão, toda fraqueza, dê a ele visões, dê a ele, Senhor, sabedoria, direção, que ele possa, Senhor, dedicar tempo a orar e a meditar na Tua palavra, pois o Senhor dará a direção para ele, o Senhor dará a ele, Senhor, aquilo que deve ser feito, a missão, para que assim a sua família possa acompanhá-lo, Senhor, nessa missão. Em nome de Jesus, Pai amado, abençoa, Senhor, abençoa as igrejas, abençoe as famílias, abençoe a nossa sociedade, acaba com esse caos, Pai amado, de rebeldia e desordem, Pai, porque isso faz com que o nosso país vá para a ruína. Então, começa a restaurar, Senhor, e tudo isso começa conosco, nos arrependendo e cumprindo a nossa parte. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você foi edificado por essa mensagem, peço que você compartilhe com alguém, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Peço que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo. Assim a própria plataforma recomenda os nossos vídeos para pessoas que, quem sabe, ainda nem conhecem a palavra de Deus. Peço que você se inscreva no canal, deixe o joinha e ative o sino de notificações para ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.